antiga Grécia, o filósofo Sócrates era frequentemente visto na praça pública de Atenas a meditar nas suas teorias filosóficas. Os seus pensamentos foram transmitidos por Platão, um dos seus mais fiéis discípulos. Na alegoria da caverna, que se encontra no volume 7º do seu livro A República, Platão demonstra a evasão do homem do mundo das aparências para o mundo da liberdade, do esplendor, da verdadeira realidade. Toda esta sua teoria conduz os nossos pensamentos à origem, levando-nos a distinguir a ilusão da realidade. Deixem-me mostrar numa alegoria até onde a nossa natureza humana se encontra verdadeiramente esclarecida ou não. Suponhamos que criaturas humanas vivem numa caverna com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal forma que só podem permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa das correntes que os prendem. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe por detrás deles. Só conseguem ver as suas próprias sombras projetadas pelo fogo na parede oposta da caverna. Mas como é que eles poderiam ver algo mais do que as suas próprias sombras se são forçados a manter a cabeça imóvel? Entre a fogueira e os prisioneiros existe um caminho ascendente ao longo do qual se construiu um pequeno muro, tal como no teatro de marionetas. Tem uma espécie de tapume que os homens colocam diante do público para mostrarem os bonecos. Conseguiram ver ao longo do muro homens que transportam toda a espécie de objetos? Estatuetas de homens, de animais feitos de pedra, de madeira e de vários outros materiais? Dos objetos que são transportados só poderão ver as sombras projetadas. Se fossem capazes de conversar uns com os outros, julgariam eles estar a nomear objetos reais quando referiam as sombras que viam? Suponhamos que a caverna tinha um eco na parede de fundo. Quando algum dos transeuntes falasse, pensariam que se tratava da voz da sombra que passava? Para eles, a verdade e a realidade seria a sombra dos objetos. E agora suponhamos que um dos presos é solto. Logo que o libertassem e o forçassem a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isto, sentiria dor e o deslumbramento iria impedi-lo de distinguir os objetos cujas sombras ele via outrora. Se alguém lhe afirmasse que até agora só vira aparências, mas que agora estava mais próximo da realidade, voltado para os objetos mais reais, qual seria a sua resposta? Mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, forçando-o a dizer o que eram, não iria ele ficar perplexo? Não iria pensar que os objetos vistos antes eram mais reais do que estes que agora lhe mostravam? E suponhamos que mais uma vez o arrancavam dali à força e o faziam subir um caminho íngreme, arrastando-o até à luz do sol. Não seria natural que ele se doesse e se exasperasse? Na presença da luz, com os olhos deslumbrados, ele terá dificuldade em ver os objetos que agora lhe dizem ser a realidade. Precisa de se habituar se quer ver o mundo superior.
A princípio, verá com mais facilidade as sombras, depois, a imagem do homem e dos objetos refletidas na água. E, finalmente, olhará para os próprios objetos. Depois, ele contemplará o luar, as estrelas e o céu esplendoroso durante a noite. Finalmente, poderá ver o sol. E não só meros reflexos na água. Será capaz de contemplar o sol no seu próprio local. Contemplará o sol tal qual ele é. Não argumentaria depois que é o sol que provoca as estações e os anos, que é ele o guardião de tudo o que existe no mundo visível. E, de certo modo, é a causa de tudo o que ele e os homens se habituaram a ver. É evidente que primeiro veria o sol e depois iria ponderar sobre ele. Quando se lembrasse da sua antiga habitação e da sabedoria que lá reinava, dos seus companheiros de prisão, não se congratularia ele com a mudança e teria pena dos outros? E se tivessem entre si o costume de conferir honrarias ao que mais rapidamente observava as sombras fugirias, e se lembrasse melhor quais os costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer, teria ele saudades ou inveja das honrarias que havia entre eles? Ou diria, tal como Homero, é melhor servir junto de um homem pobre, como servo da gleba, e sofrer antes tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo? Rather than think as they do, and live after their manner. Imagine-se mais uma vez que um homem desses sai de novo do sol para a sua antiga condição. Não teria os olhos cheios de trevas? Se lhe fosse necessário julgar aquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros, no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista, ele causaria o riso. Iriam dizer que, por ter subido ao mundo superior, ele estragará a vista e que não valia a pena tentar a ascensão? E se alguém tentasse soltar outro e conduzi-lo até à luz, de certeza o matariam. And they would put him to death. Compete aos esclarecidos não só ascender para aprender e conhecer o bem, mas para descer de novo até aos primeiros e com eles partilhar os problemas e as honrarias, quer eles o mereçam ou não. E isto têm eles necessariamente que o fazer, ainda que com a perspectiva de morte. Eles devem se ajudar uns aos outros, sejam de que classe forem, pois só assim ajudarão a comunidade.